Toma teu assento e abra tua Bíblia em Romanos capítulo 6. As crianças se retirarão. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 22. A presença de Deus é tão real aqui para mim, é para você também. Se expresse se isso é verdade. A presença de Deus é tão real aqui para mim, que me perdoe se eu não conseguir falar aquilo que eu vim preparado. Porque quando o santo é tomado, quando o santo de Israel toma todas as coisas, tudo fica diferente. O Senhor me disse, aqui em cima, preste atenção. O Senhor me disse assim: eu estou colocando você na frente de uma mesa, de um tribunal, para decretar aquilo que eu coloquei na tua boca sobre a vida daqueles que crerem. Você está me ouvindo aí perfeitamente? O áudio está bom? Hoje há uma marca para o início daquilo que nós vamos falar até o final do ano nas cestas proféticas. E esta marca é chamada de propriedade. Diga, eu sou propriedade. Está fraco, tem que se expressar melhor, porque é assim que o inferno ouve. Eu sou propriedade de Deus. E ninguém me tira desta posição. Você pode aplaudir o Senhor agora? Aleluia. Sobre a tua mão, escute, me disse o Eterno aqui, sobre a tua mão há um martelo para você selar cada palavra que for liberada como decreto nesses dias. Você crê nisso? Crê mesmo ou não? No mundo espiritual funciona assim: quando você se expressa, quando você libera, quando você declara, aí acontece a coisa que foi liberada. Então não fique calado, não fique calado. É óbvio que às vezes a presença de Deus nos deixa sem fala, nos deixa sem palavra. Mas é nessa hora que você precisa decretar e selar. Não é brincadeira aquilo que Jesus está fazendo no meio da igreja. Você não entendeu? Não é brincadeira. Romanos 6, 22. Agora, porém, libertos, ou em algumas versões pode estar libertados do pecado, transformados no quê? Depois de libertos do pecado, transformados no quê? Fala mais alto. Servos de Deus, que têm propriedade exclusiva do Pai. A Bíblia está andando aqui para mim, a letra está andando. Estou muito chapado da glória aqui.
Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Você não está aqui atrás de outra coisa senão a vida eterna. A vida eterna no lugar certo. Há um decreto sobre eu e você, de que nós somos propriedade exclusiva do Pai. Ninguém pode roubar. Sabe quando você é dono de alguma coisa e ninguém rouba? É assim que papai vê você. Você é dele e ninguém rouba. Você é propriedade dele e ninguém rouba. Porque você foi liberto do pecado, transformado no quê? No quê? E quem é servo, escolhe ou serve? Quem é servo, serve. Quem é servo, obedece. Quem é servo, escolhe ser de um dono. Você escolheu um dono para você? O meu dono tem propriedade exclusiva de mim. Ele manda em mim, Ele resolve para mim, Ele decide para mim, Ele governa para mim, Ele cura sobre mim, Ele ativa sobre mim, porque eu fui liberto do pecado, fui feito, tá fraco, fui feito de quem? De Deus. É por isso que você é propriedade, é por isso que você está marcado. Todo produto que você compra, quando você passa no caixa, você passa por um código de barra. Nós somos a codificação do céu, por onde nós passarmos. Quando você passa e compra um produto, ali há um valor naquele código. Há uma computação pensada para computar o valor. Há um programa de computação que computa o valor quando você passa no caixa. Aonde você passa, há uma computação gráfica, social, moral e espiritual de Deus. Aonde você põe a planta do pé, diz a palavra, que ali se torna a terra tua. Por quê? Porque há um código de Deus estabelecido sobre você, e quando um código passa e tem legalidade naquilo que Deus conferiu, ali se torna propriedade exclusiva daquele que tem como propriedade exclusiva a minha e a sua vida, que é o eterno, o Deus Todo-Poderoso. Você pode se expressar de uma forma verdadeira por essa verdade, porque se até agora você não entendeu isso, que você é um código ambulante. Qual é o código que há sobre você? Talvez o código que há sobre você é o seu chamado, o seu chamamento. Talvez o código que há sobre você é o estabelecimento de governo que Deus deu para você. Talvez o código que Deus estabeleceu para você, talvez para você é tão pouco, mas sobre você há um código oculto, há um código escondido, mas há um código para ser revelado através da pessoa dele. É por isso que Romanos 6:22, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto. Fruto. O que dá fruto? Você tira o fruto da onde, querido? É simples, diz aí, você tira o fruto da onde? Da onde? Pega comigo, você tira o fruto da árvore. A árvore está estabelecida sobre o quê? Não, sobre o que a árvore está estabelecida? Sobre a raiz. Em cima da raiz há o quê? Um tronco. Diz assim, eu não gosto de fazer muito isso, mas vamos lá. Eu sou a revelação visível do código. A raiz é Cristo, o tronco sou eu. O fruto é o que eu dou. O fruto é o que pegam de mim. O fruto é aquilo que recebem por onde eu passar. Eu anotei uma coisa aqui. Jesus está me permitindo ir no meu roteiro um pouco. A palavra código vem do latim codex.
A princípio, a tradução era livro, principalmente de leis. Originalmente, queria dizer, código, no latim, queria dizer tronco de árvore, pois desse material era retirado o insumo para a fabricação de papel. Aí você entende uma coisa: se eu e você somos um código, somos um tronco, e sobre esse tronco a folha, sobre essa folha há fruto, aliás, sobre esse tronco há galho, sobre esse galho há folha, sobre essa folha e esse galho há fruto. O porquê o tronco é tão importante permanecer de pé? Porque o tronco permanece de pé. Parece tão retórico falar isso, mas é. O tronco só permanece de pé porque ele nunca foi ingrato com a raiz, que ninguém viu. Entendeu? O dia que você praticar a melhor coisa, que é a gratidão, você nunca se desconectará do tronco, da raiz, aliás. Porque você pode ser um tronco seco. Você pode ser um tronco que não dá mais nada. Com certeza, quando você olha para um tronco, um código, quando eu falar tronco, você entende que é um código. E quando eu falar código ou tronco, você entende que eu estou falando de quem? De eu. Quando você fala nós, o português parece de eu, é ao contrário, mas é de mim, para conjugar o verbo certo, o pronome certo. Mas é de mim, é de você que eu estou falando, que Jesus está falando, que fomos de pecadores transformados em servos de Deus, por causa da graça. Agora, eu anotei algumas coisas que Deus foi falando comigo para liberar sobre propriedade. A palavra hoje é propriedade. O diabo, o inferno, o mundo, as pessoas olham para você, e a Bíblia diz isso. Sempre a pergunta era de quem ele é filho. A pergunta, em outras palavras, era que código ele revela, de que paternidade ele é. Ele está debaixo de qual fluência? Era isso que a pergunta está dizendo. Em outras palavras, traduzindo para código, essa árvore dá fruto bom ou não? Essa árvore está ligada na raiz, ou ela resolveu ser uma árvore e um tronco sozinho? Porque o dia que você se desconectar da raiz, e a raiz é Cristo, Yeshua, Hamashia, o dia que você desconectar lá, você pode até ficar de pé, mas vai chegar uma hora que vai aparecer do lado de fora que dentro você já apodreceu, porque desconectou da raiz, deixou de ser propriedade exclusiva do Eterno para ser propriedade de qualquer outra coisa menos daquele que te chamou. Por isso que propriedade está ligado com a palavra código, que, como eu li para você, significa tronco de árvore. O tronco de árvore é a revelação visível da semente, é a base para as folhas e fruto. Você não pode ser propriedade sem alguém pegar um fruto de você. Se ninguém chega em você e há fruto, você não é propriedade. Se não há fruto de Cristo em você, você não é propriedade. Você apenas está como um tronco, mas não está ligado lá. É por isso que a Bíblia diz: há esperança para a árvore que foi ferida. Porque se você se desconectou, Isaías fala isso. Não me recordo agora o versículo, os pastores se lembrar me ajuda. Não lembro aonde que fala o versículo correto, mas Isaías fala isso. Ainda há esperança para o ferido, ou seja, ainda há esperança para aquele que esqueceu que é um código na terra. Você consegue olhar para essa pessoa e não ver mais alguém, ver um código de Deus embutida nela? E você consegue olhar para alguém que está do teu lado e dizer: que código há sobre essa pessoa para que se revele sobre mim?
que revelação de Deus há sobre essa pessoa, mesmo se ela estiver desconectada. Porque se você desconectou da presença, se você desconectou da raiz, ainda há uma liberação de código sobre você. Porque ainda há esperança para aquele que foi ferido. Há esperança para aquele que ainda está vivo. Há esperança para aquele que ainda está ouvindo essa palavra, seja aqui na igreja ou pelas redes sociais. Ainda há esperança de você entender que você foi liberto do pecado, transformados em servos de Deus. E transformados em servos de Deus não é do dia para a noite, porque se conectar novamente, pensa espiritualmente agora, você desconectou da raiz. Biologicamente nem sei se existe alguma forma para isso, mas espiritualmente Deus interfere na genética, na biologia, em tudo quanto é a área que for preciso. Ele interfere e te conecta de novo na onde você nunca deveria ter desconectado. Porque é conectado que é revelado em você o que um dia uma sementinha recebeu como promessa. A semente é tão pequena, não é? Mas sobre ela aguardada uma revelação. Pega o que eu vou dizer. Quando você olha a semente, não dá nada para a semente. Mas quando você planta a semente e depois de 20 anos você vê lá, você vê a árvore gigante. E quem é do interior, e quem já foi no interior, depois vai visitar, depois de um tempo, você diz: mas essa árvore gigante era aquela árvorezinha? Sabe o que eu quero dizer? Aquela promessinha que parecia tão pequena se transformou nisso. Aquilo que Deus falou que ia acontecer para você se transformou na onde você é hoje. Olha o nível de revelação que Deus permite você ver apenas em uma semente, que da semente se tornou raiz, cresceu para baixo, depois revelou o tronco, que é a base de toda palavra de Deus. Sabe por que a base da palavra? Olha, antes do código, se a palavra código é tronco de árvore, antes do código há uma semente. O que te mantém de pé é o quê? Diz aí. O que mantém de pé você? Revelação? Então você nunca é tronco conectado. O que mantém de pé você? Um louvor bonito, uma palavra teológica bonita, uma parede, quando está frio, ar-condicionado quente. O que mantém você? Senão a palavra. Os discípulos estavam caminhando e Jesus perguntou para ele: o que dizem que eu sou por aí? Ele estava dizendo: eles conseguem ver que eu sou um código do Pai andando na terra? Abra a tua cabeça agora. Vamos ir para lá, para a computação gráfica de Hollywood. Imagina você olhando para mim aqui e você não ver mais eu, você ver um código de barra ambulante. E nele, o teu olhar revela aquilo que Deus colocou como código em mim. Faça isso com a pessoa que está do teu lado, com a tua mulher, com o teu amigo, com o irmão que está aí do lado. Olha para ele e fala: há um código revelado aí. Você consegue ver isso? Você consegue ver que ainda tem uns que não brotou. Tem uns que não brotaram ainda. Tem uns que não brotaram, porque não descobriram o código. Mas hoje, quando Jesus, o Eterno, diz: há uma propriedade sobre você, é a palavra-chave para você dizer: se eu sou propriedade exclusiva dele, eu tenho que estar conectado nele. Porque se eu estiver conectado nele, eu revelo o que há sobre mim. Precisa falar quando você passa no caixa eletrônico? A moça, às vezes, tem umas moças mal educadas que nem te dá bom dia. CPF na nota, moço. Aí passa lá. Sabe o que traduz isso? Você não precisa abrir a boca, é só passar por onde você tiver que passar, que alguma coisa vai ser revelada em você, através de você, para você e com você.
Passou, opa, há um negócio diferente nele. Pois é, viu um código em mim. É nessa hora que você descobre, ó, meu galho está com fruto. Meu ministério de libertação, e quem caminha comigo. Hoje eu estou batendo o microfone em mim, né? Quem caminha comigo fora da igreja ou aqui, mas estou dizendo mais fora da igreja, quem caminha comigo sabe que quando há um demônio que tem que se manifestar, eu chego no lugar e manifesta. Sabe o que o mundo espiritual está sendo? Passou lá no caixa, plip, e revelou um código. Eu não puxei, não chamei demônio nenhum, porque ele lá estava comigo um dia, primeira vez que saiu comigo. A hora que eu cheguei no lugar, pá, manifestaram. Aí ele falou para mim, nossa, é assim que é andar com você? Eu falei, é, para pior. Por quê? Quando há dentro de você a certeza e a conexão com a revelação de quem Cristo é em você, aonde você for, não precisa abrir a boca. É só você chegar e vai, alguém vai ver. É por isso que Jesus nunca chamou ninguém para aceitar Ele. Jesus só passava e dizia assim, larga tudo que tem e vem. É por isso que Jesus nunca ficou, sabe, pedindo esmola emocionalmente para ninguém. Ele apenas disse, eu sou aquilo que o Pai mandou eu ser. Vocês não veem? Quer ver como que isso é tão real? Abra a tua Bíblia, deixa eu ver aqui onde está. João 19. Evangelho de João, tá bom? Não é a carta não. João 19, olha só o que aconteceu sobre Jesus, com Jesus. Olha o que é ser código, o que é ser propriedade. Cristo e Yeshua, a tradução mais fidedigna da palavra. João 19, 17. Nós estamos próximo da crucificação dele. Achou? Tomaram eles. Olha aí. Isso fala de propriedade, e é assim que nós temos que ser no mundo. Tomaram eles, os soldados, tá? Pôs a Jesus, e ele próprio carregando a sua cruz. Para aí, olha para mim. Ninguém carrega o código de ninguém. Ninguém terceiriza o chamado de ninguém. Ele carregou a cruz. Continua. Saiu para o lugar chamado Calvário, ou em hebraico, Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Alguém para e olha para mim, vou continuar já já. Quando é que Jesus disse que ele era Rei dos Judeus? Quando é que Jesus disse que ele era o Nazareno, Rei dos Judeus? Quando ele perguntou para os discípulos, os discípulos disseram, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Moisés. E a pergunta dele foi, e você, Pedro? Diz quem eu sou? Depois no final da história você vai lembrar que ele disse, não há para onde ir, porque só tu tens a palavra de vida eterna. Vamos traduzir para a propriedade? Não tem para onde ir, porque eu só sou tronco, eu só revelo o código se eu vou para a semente que está em você. Eu só revelo o que há do céu para mim se eu estou em você. Jesus. Pilatos escreve, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Sempre, antes de continuar lendo, sempre haverá alguém para enganar você sobre aquilo que Deus te deu. Eu vejo pessoas assim, mas será que eu ouço a voz de Deus?
Eu vejo pessoas me perguntarem, mas eu não sei se eu sou batizado mesmo com o Espírito Santo. Será mesmo que eu conheci um Jesus salvador, libertador, curador, transformador? Ou eu conheci um Jesus apenas alegórico, um cara bom, como diz o mineiro? Muitos só conheceram Jesus como um cara legal, um cara que, sabe, ele era gente fina, ele era um profeta, mas não conheceram Jesus como o Filho do Eterno. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando você sabe a sua filiação, ninguém tira a sua paternidade. Vou repetir. Quando você sabe a sua filiação, ninguém tira a revelação de quem é teu pai. É por isso que Pedro disse para ele, ninguém me tira. Mesmo que Jesus sabia que ele ia trair depois. Com medo. Mas o próprio cara, o próprio chefe, ele diz, coloca lá. Um bandido aqui, outro bandido lá. E esse aqui, Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Sabe quando te crucificam como crentinho? Oba, oba. Estão colocando você na cruz e dizendo, ele é o filho de Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Mas aí sempre haverá pessoas para chegar e fazer o que os outros judeus fizeram. Leia aqui, 19 e 20. Muitos judeus leram este título. Jesus deu o título? Não. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. 3 línguas. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse, sou o rei dos judeus. Sabe o que isso traduz na nossa mente, na nossa vida? O mundo não vai admitir que você descubra quem você é nele. O mundo não vai admitir que você descubra a sua paternidade. O mundo não vai admitir que você descubra que você é filho de Deus. E por ser filho de Deus, propriedade dele, você tem direito legal de tudo aquilo que ele prometeu. Lembra da sementinha bem pequena? Lembra da sementinha lá, uma promessa. Sobre essa promessa, sobre você há essa promessa. E nada que ele esqueceu, nada que ele prometeu, ele vai esquecer de cumprir. Mas o mundo vai fazer você esquecer que você recebeu a promessa. O mundo vai levantar judeus para dizer, não escreva que ele é não, mas escreva que ele diz ser. E quem é que diz ser alguma coisa, senão o povo dizendo que nós somos aquilo que não somos? O que uma grande revista, como está indo para a internet, eu não vou falar o nome. O que uma grande revista dizem que nós somos incômodos, ela acertou. Ela está revelando o que eu sou, porque se não incomodar, não é cristão. Jesus sempre incomodou, porque Jesus nunca foi na maré do mundo social. Jesus nunca foi, mas nós precisamos ser politicamente correto. Não, Jesus nunca foi politicamente correto, porque o homem deturpa as coisas. A sociedade agora quer embutir, porque quer embutir que você precisa deixar seu filho decidir se ele é homem ou não, se ele é mulher ou não. Vamos deixar a criança ser criança. Vamos deixar a criança ser criança. Querem decidir pelas crianças. Sabe, eu disse uma coisa, escrevi lá no Facebook, não há outra coisa senão isso. Nunca ninguém foi ver a ultrassom e disse, o que é médico? Vai decidir quando crescer. Sempre há uma expectativa, percebe? A expectativa da família está sendo roubada por Satanás. A expectativa de você construir uma sociedade em cima de uma propriedade masculina e feminina está sendo roubada por pseudos sábios, que de sabedoria não tem nada. Porque a grande maioria desses
ou foram abusados e se tornaram abusadores, ou nasceram em uma casa da tal coisa. Com todo respeito àqueles que pensam diferente. Mas eu estou dizendo, se há uma propriedade sobre você, o diabo vai querer de qualquer forma roubar essa propriedade. Se você nasceu para tal coisa, você nasceu para tal coisa até a sua morte. Se Deus sonhou com você para tal coisa, é isso que é o sonho de Deus para você. E o sonho de Deus nunca errou. Mas aí entra a depressão, aí entra a macumbaria, aí entra a feitiçaria, aí entra o caráter não tratado, porque também não vamos botar tudo de culpa em demônio, porque tem uns pseudo-crente que dá 10-0 em uns demônios, os demônios estão aprendendo com uns pecados aí que o povo está cometendo, sabe? Há problema emocional, há problema espiritual, há problema de falta de caráter mesmo, safadeza, canalice, há vários problemas, e aí nós descobrimos que nós estamos sendo roubados naquilo que nós fomos projetados por Deus. Deus não fez você e disse, olha, você não manda mais, tá? É isso que você vai ser e ponto. Não, Deus não fez isso. Eu não creio na doutrina da predestinação. Não creio. Eu creio na doutrina que Deus nos predestinou para sermos em glória junto com Ele. Olha a diferença. Deus sonhou comigo para estar aqui ministrando hoje essa palavra. Eu atendi o sonho dele. Se eu não atendesse o sonho dele, ele me abençoaria da mesma forma, porém não estaria na totalidade do sonho dele. E aquilo que ele projetou para mim, ele daria para outra pessoa, porque nunca um propósito é deixado de lado. Deus sempre vai achar uma outra geração para cumprir um propósito. É por isso que eu comecei dizendo, se foi desconectado da raiz, Deus está procurando quem quer reestruturar o propósito, para ser reestruturado a raiz. Nessa hora, você descobre que roubaram o seu destino. Nessa hora você descobre o que eles disseram aqui. Não escreva que ele é, escreva que ele disse que era. A pior coisa que os demônios, a mentira, a enganação, a canalice faz, não é tirar a sua verdade, é colocar dúvida sobre a tua verdade. Vou repetir. Não é tirar a tua verdade, é colocar dúvida sobre ela. Quando eu coloco dúvida em você, eu estou sugestionando que você não seja. Quando eu coloco dúvida em você, eu estou sugestionando que você seja o que eu quero que você seja. Quando na verdade, o que Deus faz é o quê? Eu te dei um propósito. E este propósito é não tarda em cumpri-lo. Assim como Jesus fez. Foi mudo, calado, quietinho, para o madeiro. E quando poucas horas atrás, poucos momentos atrás da crucificação, quando alguém que estava próximo dele, porque não é só o mundo que nos tira o propósito, às vezes quem está próximo de nós, presta atenção no que eu vou dizer, quem está próximo de nós, quer nos prender, e eu não estou dizendo de deixar livre, a Deus dará, quer nos prender na ideia dele, essa pessoa nos trava ao invés de nos liberar. Quando Jesus disse, eu preciso morrer, Pedrão disse, tá louco? Você não pode morrer, olha o alvoroço que você está fazendo aqui, em todo lugar. O próprio Jesus disse, arreda-te de Satanás daqui, porque eu vim cumprir o propósito do meu Pai, e o propósito do meu Pai é que eu morra. Fica de pé no teu lugar. A primeira palavra dessa série profética é justamente essa: propriedade. Código. Há um código a ser revelado. Se você não sabia disso e não descobriu isso ainda hoje, talvez é por isso que você está andando perdido aí, sabe? Começa uma coisa e termina, aí resolve fazer outra, aí tem a crise dos 40 anos, né? E aí agora, o que eu vou fazer? Perdi toda a identidade. Já viu pessoas que perderam a identidade? Quando é Cristo que tira a sua identidade maligna para colocar em você a identidade dele é diferente.
Mas quando você já sabia a sua identidade em Cristo e foi roubado, você precisa recordar que você é um código. Imagine que todos eles são um código agora, traduzindo algo para o céu. Imagine que você é um código, traduzindo algo para o céu. E só há revelação quando há junção de você na terra com o céu. E o Wi-Fi do céu nunca falha. O link nunca falha. Aleluia. Porque às vezes quando você vai comprar carne no açougue, você chega no caixa, tá tudo molhado o código, não é? E aí a moça não consegue passar no caixa. Não, com Deus isso nunca acontece. Quanto mais molhado tiver, mais presença do Espírito Santo, melhor é. Por isso que você precisa saber, eu sou um código e sobre mim há uma revelação. Sobre mim há um destino. Você sabe disso? Se você não sabe, fecha os teus olhos e fala com o Senhor. Nós invertemos o culto. Louvor passou para o final hoje, justamente para que neste período, nesta hora, você descubra e ative o código que há sobre você.